E aí, boa noite. Boa noite, senhores. Quem for entrando aí, vai respondendo se fez ou não a prova do IBGE. Vamos dar um tempinho aí pra galera entrar. Se alguém fez a prova do IBGE, pra que cargo fez? Opa, boa noite. Gisele, você fez a prova do IBGE, Gisele? Quem fez a prova do IBGE esse final de semana? O que achou da prova? Essa semana é o som de Poderoso Chefão, né? Essa semana tem tudo pra ser quente aqui em Brasília, hein, galera? O bicho vai pegar sexta-feira até domingo. E o clima tá tenso, viu? Tendência a piorar. Já construíram um muro. Agora tem lugar pra todo mundo, né? Bom, desejar boa noite aí pra vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje eu nem preparei slide, pessoal. Tava uma correria do caramba. Não sabia nem se ia dar tempo fazer esse Periscope hoje, mas a gente vai tentar comentar aqui algumas questões, mas as primeiras questões aí da prova do IBGE que teve esse final de semana, né? A gente deu uma olhada na prova, a prova caiu muito SGBD específico, MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, eles exploraram bem essa questão dos SGBDs, algumas características, até certo ponto, simples do SGBD. Boa noite, Rose, tudo bem? E eu achei bem interessante, assim, a FGV tem melhorado o nível da prova, eu acho que tem valorizado os alunos que estudam um pouco baseado em entender o conteúdo. Eu gostei bastante da prova, dei uma olhada hoje. Eu não consegui responder todas as questões, então eu vou resolver algumas questões aqui. Em seguida, eu posso abrir aí para vocês fazerem alguma dúvida. As questões já estão todas nesse arquivo doc aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu acredito que seja bem legível aí. A ideia é que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida na prova, eu não olhei todas as questões no detalhe para saber se cabe recurso ou não, mas eu acredito que até o final, até amanhã de manhã, eu esteja disponibilizando a resolução das questões e também se tem alguma que cabe ou não recurso, né? Então, eu vou começar pela prova de Web Mobile, né? Não sei se alguém fez essa prova, mas a FGV trouxe logo no início da prova duas questões muito interessantes de teoria relacional, mais especificamente sobre normalização e dependência funcional. Vamos começar por essa primeira questão aqui. Veja o que ele diz no enunciado. Considere uma tabela relacional R com os atributos A1, A2, A3, AN, que depois de normalizada foi decomposta num esquema com 3 tabelas. E aí ele dá as 3 tabelas, é uma forma um pouco abstrata de definir, mas ele pede para você o seguinte, que é o que vem nessa próxima frase, veja. Neste caso, diz que a decomposição ocorreu sem perdas quando... Bom, é interessante essa questão que ela trata do conceito de decomposição sem perdas, né? É uma informação teórica que a gente aprende lá dentro do assunto de normalização. A gente fala que as 3 primeiras formas normais, juntamente com a forma normal de Boyce Code, elas não geram perdas na junção, ou seja, você consegue decompor a relação nessas formas normais e em seguida você consegue reconstruir as tuplas originais ou as instâncias originais por meio das relações que foram resultado da decomposição. Então, baseado nisso, a gente vai tentar descobrir nas alternativas o que seria o conceito de decomposição sem perdas. E, baseado no que eu expliquei, vocês podem observar que a resposta está aí na alternativa B. Vejam lá, qualquer instância de R
pode ser recuperada a partir das junções de R1, R2 e R3. Veja que isso aí é de fato a definição de junção sem perdas. Então isso aí eu acho que fica bem claro que a resposta é essa alternativa. Bom, alguém tem alguma dúvida? Eu vou continuar e comentar a alternativa A. Eu achei interessante, veja que ele colocou. Todas as dependências funcionais existentes para os atributos R1, R2 e R3 são preservadas em R. É fato que a decomposição por meio da normalização elas mantém as dependências funcionais, mas isso não está relacionado à ideia de junção sem perdas. Então, por isso que a alternativa A está errada, né? Então, as demais alternativas a gente tem aí, ó, nenhuma das tabelas R1, R2, R3 contém todos os atributos de R. Isso não tem nada a ver com junção sem perdas. Isso aí é o fato que deve acontecer se você vai normalizar em uma tabela em 3 outras relações. Então, a alternativa C faz sentido, mas ela não tem relação com o que a gente viu lá na ideia de decomposição, onde ocorre junção sem perdas, ok? Bom, a alternativa D diz que todas as tabelas R1, R2 e R3 possuem chave primária. É óbvio que elas possuem, mas como eu falei, não tem relações com junção sem perdas. E por fim, a soma do número de atributos de R1, R2 e R3 é maior do que o número de atributos em R. Também faz sentido do ponto de vista de normalização, né? Lógico que quando você decompõe, você vai muitas vezes fazer com que uma chave primária de uma relação seja chave estrangeira em outra relação para você poder manter a integridade referencial aí do seu modelo relacional, ok? Bom, o comentário está feito aqui, eu vou disponibilizar isso no site lá no blog de estratégia, assim que eu terminar de comentar essas 30 questões, né? Não é pouca coisa não, então vamos ter paciência aí comigo, que assim que a gente terminar de comentar, espero que daqui para amanhã esteja pronto, nós estaremos disponibilizando isso aí no site. Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira questão? Podemos continuar? Bom, então, vamos seguir... Não? Ok. Não é nenhuma dúvida, não é isso? Vamos lá em frente, vamos falar aqui agora da segunda questão desta mesma prova de Web Mobile. Também trata de dependências funcionais. Essa questão ficou bem simples. Veja o que ele diz no enunciado aqui em cima. Na derivação... Na derivação... Valeu aí, Júnior. Da dependência funcional num projeto relacional, está correto afirmar que se... Aí veja aqui o que ele diz. Ó, se A, B, que seriam dois atributos, determinam... a prova foi diferente. Tá lá embaixo. As 3 provas estão agrupadas aqui nesse mesmo arquivo doc. Vamos fazer essa questão aqui e depois a gente passa para a prova de desenvolvimento. Vamos lá fazer uma questão da prova de desenvolvimento, ok? Então, veja bem o que ele diz aqui. Ele basicamente está dizendo, ó, se AB determina XY, basicamente o que você tem que pensar é o seguinte. Supondo que a relação só tem esses 4 atributos, a gente pode considerar que AB é a chave da relação. E AB vai determinar os atributos A e Y, ou X e Y, isoladamente. Então, basicamente, você pode dizer que AB determina X e AB determina Y. Isso é o que você consegue derivar a partir desta dependência funcional descrita aí na questão. Se você observar as alternativas, você vai perceber que a única coisa que a gente pode garantir é a alternativa D, que diz que AB determina X, né? As demais questões, ou as demais alternativas, estão incorretas, né? Então, basicamente, você não consegue dizer que parte da chave, que seria A, determina X, nem que parte da chave determina XY. Isso aí é inviável você derivar ou você deduzir isso a partir dessa ideia aí de que A, B determina X, ok? Bom, então, é basicamente isso. As outras alternativas também você não consegue estabelecer. Você não tem um se somente se, ou a inversa disso aí também não é verdadeiro. Você não pode, por exemplo, dizer que um CPF determina um endereço e dizer que o inverso é verdadeiro. Um endereço determina um CPF. Isso não é verdadeiro se você pensar em colocar valores reais para esses atributos abstratos, ok? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui.
Tem uma questão interessante aqui. Antes da gente passar para a prova de desenvolvimento, tem essa outra questão aqui que fala sobre NoSQL ou NoSQL, né? Veja que ele diz o seguinte no enunciado: considere as seguintes alternativas, as seguintes características de um projeto de banco de dados, e ele vai dar aí 3 características de um projeto de banco de dados. Vejam lá, o modelo de dados é conhecido a priori. Deixa eu só colocar esse celular aqui, eu acho que eu estou tremendo um pouco, tá ruim de ver, né? Então, deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui. Opa! Bom, então, aqui acho que tá dando para todo mundo ver aí. Agora fica mais fácil para mim, eu não vou ficar tremendo como eu estava segurando o celular. Ok, vamos lá. Considere as seguintes características de um projeto de banco de dados. Basicamente, ele dá 3 características. Veja, o modelo de dados é conhecido a priori e ele é estável. A integridade dos dados deve ser rigorosamente... provas de TI também. Boa noite. Vamos lá, então a integridade... Ops, mudou aqui. Vamos lá, agora melhorou. Ele diz o seguinte: a integridade dos dados deve ser rigorosamente mantida e a velocidade e escalabilidade são preponderantes. Vejam lá o que ele diz aqui no enunciado. Ele diz: dessas características, o emprego de banco de dados no SQL é favorecido somente por... Aí a gente vai partir para aquela ideia de que banco de dados no SQL, ele rivaliza ou ele se contrapõe ao conceito de banco de dados relacionais, transacionais, que a gente conhece, que tem aquelas características de ACID, né? Que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Essas características, elas também pressupõem que você tem um modelo de dados pré-definidos. Tanto é que quando você trabalha com um modelo relacional, você vai pensar que você vai definir um modelo de dados conceitual, depois você vai definir um modelo de dados de baixo nível. Então, basicamente, a ideia é que o modelo relacional ele tem esse modelo de dados conhecido a priori, e esse modelo de dados é estável. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem aí, que não está diretamente relacionada ao modelo NoSQL, está relacionada ao modelo relacional, então não é... Tá ruim para ler, ok, vamos tentar melhorar um pouco aqui. Melhorou? Bom, então, valeu. Então, vamos lá. Voltando aqui, a ideia do NoSQL, basicamente, o que a gente tem, né? Dessas características, a primeira a gente já viu que ela pertence muito mais ao modelo de dados relacional e não ao banco de dados NoSQL, né? Então, a alternativa 2 diz o seguinte: a integridade dos dados deve ser rigorosamente mantida. E se a gente for analisar a ideia do ACID versus o BASE, né, que é Basically Available, quer dizer, a disponibilidade é uma prioridade, você pode perder um pouco parcialmente a ideia de você ter todo o seu banco de dados disponível consistente, né? Você tem a ideia de soft state, que basicamente é você não ter essa ideia de ser consistente o tempo todo, e você tem a ideia de eventual consistency, né, que seria a ideia de você ter também esse conceito de consistência. Só para repetir aqui, a gente tem 3 conceitos aí relacionados a NoSQL, que é considerada a sigla BASE. A primeira é Basic Available, né? Então ele tem que estar disponível o tempo todo. Essa disponibilidade, ela tem um soft state, quer dizer, o estado ele não precisa ser totalmente, digamos, sólido, né? Ele pode ser flexível, ele dá uma certa flexibilidade para o estado de uma transação que vai gerar essa eventual consistência aí sobre os dados armazenados. Então, esses conceitos de SQL se contrapõem, ou de NoSQL, se contrapõem à ideia de integridade dos dados deve ser mantida rigorosamente. Então, as alternativas 1 e 2 estão diretamente relacionadas a modelos e banco de dados relacionais e não ao emprego de banco de dados NoSQL, ok? A gente tem aí
Por fim, a alternativa 3, que diz que velocidade e escalabilidade são preponderantes. E aí a gente vai lembrar daqueles conceitos de Big Data, né? Os V's de Big Data, que trata de volume, velocidade. Então, qual é a ideia? Você tem um crescimento exponencial dos dados, então você tem uma grande quantidade de informações entrando no seu sistema e você tem que ter a capacidade de escalar, ou seja, de crescer a sua infraestrutura de forma a prover serviço para essas informações que estão aí entrando no seu sistema. Isso tem que ser rápido, então basicamente isso é a ideia de velocidade e escalabilidade são preponderantes. Então, se a gente observar aqui, a gente tem a alternativa 3 como correta, o que nos leva ao gabarito aí na letra E, ok? Bom, então, a pedidos, vamos seguir em frente aqui e passar aí para a prova de desenvolvimento, né? Se vocês observarem aqui, a gente vai ter todas as questões dessa prova de web design e a partir aqui da questão 9 dessa lista, né, que são 30 questões, a gente vai entrar aí na prova de desenvolvimento. Basicamente, o que ele vai dizer aqui é o seguinte: atenção, algumas das questões seguintes fazem referência a um banco de dados relacional intitulado Books, cujas tabelas e respectivas instâncias são exibidas a seguir. Estas questões referem-se às instâncias mostradas. Então, vejam, a gente tem aqui 4 tabelas: autor, livraria, livro e oferta, né? Você tem aqui o que cada livraria tem de livro, qual é o preço, o que ela oferta. A gente tem os livros de cada autor e a gente tem aqui as livrarias, ou seja, a oferta relaciona a livraria ao livro com o seu respectivo preço e o livro vai relacionar aqui o seu respectivo autor. Então, existe aí um modelo relacional definido e deste modelo a gente vai fazer alguns exercícios sobre eles ou a prova exibiu algumas questões baseadas nesse modelo. Vejam bem o que ele diz aqui sobre essa estrutura. A tabela livros representa livros. Cada livro tem um autor representado na tabela autor. A tabela oferta representa livros que são ofertados pelas livrarias. Estas representam tabelas na tabela livraria. Nu significa que um campo não foi preenchido. Bom, o autor, ID, livraria ID e livro ID, respectivamente, constituem as chaves primárias das tabelas autor, livraria e livro. Livraria ID e livro ID constituem chave primária da tabela oferta. Então, ele definiu o modelo, disse de uma forma as dependências funcionais e, baseado nisso, ele diz, com relação ao banco de dados Book, analise os comandos SQL exibidos a seguir. Então, a gente vai ter aqui uma lista de comandos e ele vai perguntar, basicamente, se essa lista possui ou consegue produzir aí resultados equivalentes. Então, vamos lá analisar de forma rápida aqui cada uma dessas alternativas. Vejam bem, a primeira alternativa faz um select da tabela oferta, livro, autor e livraria. Veja que aqui ele vai fazer inicialmente um produto cartesiano entre essas 4 tabelas, onde aí ele vai restringir, ele vai dizer que o livro ID da livraria tem que ser igual ao o livro ID da oferta, né? Essa é a primeira, o livro ID da ideia de livro, da tabela livro, ela tem que ser igual ao livro da oferta. Então, basicamente, ele está o quê? Ele está colocando as informações sobre livros ao lado da oferta. Depois ele vai dizer que a livraria ID tem que ser igual também à livraria da oferta. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está juntando as informações de livro, autor e livraria em uma mesma relação, né? Então, basicamente, cada linha dessa junção aqui vai trazer todas as informações de livraria, autor e do livro, né? Então, essa aí seria o que está descrito na alternativa 1. Na alternativa 2, ele diz o quê? Ele diz, select oferta, inner join livro 1 on. Aí ele vai dizer, o livro é igual ao livro ID, inner join autor
Inner Join Livraria. Veja que isso aqui é semelhante ao que está descrito aqui em cima, né? Ele vai fazer Inner Join consecutivos baseados aí nos dados que a gente tem nessas tabelas, que é a mesma coisa de você fazer um produto cartesiano e depois você vai restringir as igualdades aí desse produto cartesiano, né? Lógico que a alternativa 2 ela é muito mais rápida do que a alternativa 1, ok? E a outra alternativa vai trazer aqui o left outer join. Aí não, né, pessoal? Aí a gente vai acabar por não ter um resultado igual, porque a gente não vai considerar todos os atributos que não têm relação entre as duas alternativas. Então, basicamente, mas tem uma questão importante aqui. Como tem um equívoco meu aqui, né? A alternativa 3, ela também está correta. Por quê? Porque o left outer join, ele só vai fazer a junção quando tiver relação entre as chaves nas duas tabelas. Só que as chaves, elas necessariamente existem. Então, você vai, todas as vezes que existir um atributo, conseguir completar com seus valores correspondentes. Então, basicamente, o que a gente pode dizer aqui é que as três consultas elas são equivalentes. Isso aqui, na hora da prova, pode ser um pouco difícil, mas se você pegar apenas uma linha de cada uma dessas relações e fizer esse teste, você vai perceber que esse resultado aí, eles são idênticos, ok? Então, basicamente, a gente tem aqui a resposta na alternativa que diz que todos os resultados são equivalentes. Claro que o tempo de processamento vai ser bem diferente aí, principalmente se você comparar a ideia de você fazer um produto cartesiano e depois ter que fazer necessariamente uma seleção. Isso é muito mais custoso do que utilizar a operação do SGBD em Inner Join, ok? Gisele, você fez a prova, Gisele ainda está aí? Eu não sei nem se ela já está aí ou se ela saiu, se caiu, como é que tá, mas essa prova... Oi, fez a prova, como é que foi? Essa questão, assim, é um pouco complicado fazer na hora da prova, mas ela tem um conceito de SQL aí, que a gente acredita que também não é tão complexo assim do ponto de vista prático, né? A gente tem agora outras questões aqui que tratam agora, ele faz uma questão sobre o MySQL Server, né? Vejam aqui. Errei essa, olhei o left join e achei. Ok, cheguei agora. Ops. Hoje a gente está fazendo o left join, eu entendi. Ok. Eu também, não sei se você percebeu, na hora que eu estava resolvendo, eu achei que o resultado seria diferente, mas se você pensar do ponto de vista prático, na hora do left join com as chaves, ela não vai ocasionar em valores nulos, então você sempre vai ter correspondência. A matéria hoje, a gente está dando uma olhada na prova do IBGE. A prova do IBGE que aconteceu esse final de semana. A gente teve 3 cargos, né? Só para colocar o nosso amigo a par do que está acontecendo. A gente tem 3 cargos aí, né? O de desenvolvimento, exato. 3 cargos de nível superior. Desenvolvimento, web, design e suporte. A gente já fez 2 questões de web, ou 3, a gente está fazendo agora a segunda questão de desenvolvimento, ok? No que diz respeito a SQL Server, a gente tem aqui mais uma questão sobre um consulta SQL. Veja que ele fala do comando no SQL Server, mas se você pensar do ponto de vista de SQL, não tem muita diferença nessa sintaxe específica aqui. Então, só para subir um pouco aqui, para vocês poderem ver, diz o seguinte, no MySQL Server, o comando SQL abaixo, aí ele diz, select o nome da livraria e o autor, da tabela livraria e da tabela autor, onde, aí ele vai dizer, existe uma livraria com... vamos lá, aí ele vai fazer um select da tabela oferta, onde o ID da livraria é igual ao ID da oferta e não existe uma outra restrição que seria basicamente onde uma seleção sobre livros
onde o ID do autor é igual ao ID do livro. Vejam, isso aqui, pessoal, caracteriza uma operação de divisão. Quando a gente tem o exit, not exit, e basicamente aqui ele está fazendo duas restrições, tá vendo? Ele está com um end aqui, mas basicamente o que a gente tem? A gente tem um exit ou exit e um not exit em seguida. Basicamente o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma divisão que é basicamente, ele vai perguntar qual livraria oferece todos os livros de um determinado autor. E basicamente vai listar aí quais são essas livrarias e qual é o nome do autor que ele tem em todos os livros. Então, basicamente, o que ele pede aqui na resposta é dizer o seguinte: esse select produz para a tabela do banco de dados Book uma lista de nomes contendo os nomes da livraria, o nome de autores, tal que para cada linha a livraria listada oferece, aí vejam aqui a resposta na letra C, diz: oferece todos os livros do autor listado. A princípio, isso aí é um pouco complexo de entender. Quem já viu alguma aula minha de banco de dados SQL, tem uma parte da aula de vídeo que eu explico exatamente como é que funciona essa estrutura do exit e not exit. Basicamente, a ideia de você verificar se, no caso aqui, uma livraria tem todos os livros de um determinado autor. Basicamente, o que acontece é que ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se... primeiro ele vai selecionar a livraria e depois ele vai verificar se o livro de todos os autores, eles trazem um conjunto vazio. Quer dizer, na realidade, se eles trazem a lista de todos os livros. Quando ele diz que not exist, ele vai dizer que essa lista é vazia. Então, basicamente o que ele faz é o seguinte: ele traz uma lista e verifica se essa lista é vazia. Se essa lista for vazia, ele exibe o nome do autor. Basicamente é uma operação de subtração, se você for observar isso do ponto de vista prático. Bom, eu vou ficar devendo essa explicação em detalhes. A gente pode, na semana que vem, tentar explicar essa ideia da divisão aí em SQL, senão a gente vai sair daqui de meia-noite, ok? Bom, então, seguindo em frente, a gente tem várias outras questões da prova, ainda falta comentar aqui. Tem questões de transação, tem questão de cursores aí de SQL Server e de Oracle, tem questão de Postgre. Bom, basicamente a gente vai terminar de comentar essa prova e colocar lá disponível aí no site do Estratégia, ok? Bom, a gente vai então encerrando essa transmissão por aqui, que eu acho que já está ficando cansativo, e a gente volta na semana que vem, na quarta-feira, nesse mesmo horário, com banco de dados, ok? Forte abraço aí e fiquem com Deus.